Em Mateus 16, a partir do versículo 23, temos a cena da confissão de Pedro quando conversava com Jesus. Chegando em Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os discípulos dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus respondeu: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando de si, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus mandou seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Passagem muito interessante em que a gente tem uma revelação sendo colocada a Pedro, né, e uma tentação aqui acontecendo com Pedro. Né? Pedro como ser humano como nós, né, numa dualidade. Então, quando Jesus chega em Cesareia de Filipe com os discípulos, né, ele pergunta para os discípulos quem que as pessoas dizem que ele é. E as pessoas dizem João Batista, como se fosse um profeta, outros dizem Elias, que seria um profeta, Jeremias, um dos profetas. E Jesus então pergunta a eles que estavam acompanhando já há algum tempo: que vocês? Quem eu sou para vocês? E Simão Pedro toma a frente e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus glorifica a Deus, né? Diz assim: Olha, bem-aventurado tu és, bendito, né? Porque não foi carne nem sangue que te mostrou, não foi uma pessoa que falou isso para você. Foi Deus que te revelou. É uma revelação divina. E você é uma pedra. E sobre essa pedra, né, ele falava de si, a pedra angular, Jesus Cristo, será construída a igreja de Jesus, que o inferno não vai se prevalecer sobre ela. E Pedro relata isso na carta 1 Pedro, capítulo 2, se não me engano, que ele vai dizer sobre Jesus Cristo como uma pedra angular, né? E assim como Jesus Cristo é a pedra angular, Pedro se torna uma pedra que vai sendo colocada. É o nascimento da igreja. Porque para a igreja poder acontecer, ela precisa reconhecer Jesus como sendo a pedra angular, Jesus Cristo sendo o Filho de Deus. Porque todos os seres humanos que são salvos em Jesus são religados a Deus através de Jesus. Jesus representa a reconexão do ser humano com Deus. Então, ele se torna Pedro. Simão se torna Pedro. Né? Sobre essa pedra vai edificar a igreja do Senhor. E depois acontece algo muito interessante. Apesar de Pedro já ter tido essa revelação, ele já ter uma noção que Jesus é o Filho de Deus, ele ainda não tinha compreendido o que isso significava. Então, quando a partir do momento que Jesus começa a falar para os discípulos o que deveria acontecer, que ele deveria sofrer na mão dos anciãos, que ele deveria ser morto e ressuscitar, ele focou muito na parte de ser morto, ele não prestou muita atenção na parte de ressuscitar. Porque ele chamou Jesus ao canto, né, separando das outras pessoas, e disse assim: Jesus, não fala isso de você, não. De modo nenhum isso vai acontecer. Imagina você morrer. E aí Jesus vai e repele Pedro e diz assim: Para trás de mim, Satanás, você está me servindo de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Que nesse caso, como Jesus falou, foi a palavra de Cristo, né? Ele poderia estar sendo usado pelo maligno naquele momento, né? Poderia estar sendo enganado pelo maligno, né? Como uma forma de convencer a Jesus a não cumprir o plano salvífico de Deus. Já pensou se Jesus ouve Pedro e diz assim: olha, realmente não vou cumprir? Não, ele tinha que cumprir. Então Jesus repele a Pedro nesse momento.
mas que entenda que a gente ter uma revelação da parte de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, não necessariamente nos dá todas as ferramentas que a gente precisa, né, para a gente entender as coisas que são necessárias para ter uma vida com Cristo, que hoje Jesus coloca para a gente, que é negar a si mesmo, que é morrer para o mundo. Então, é muito fácil a gente ir para uma igreja, é fácil entre aspas, eu digo assim, é muito simples a gente presumir que a salvação está em eu simplesmente ir numa igreja e dizer assim, eu aceito Jesus, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Perfeito, nós somos salvos pela graça, não é pelo que a gente faz. Mas à medida que a gente aprende isso, que a gente aprende quem é Jesus e que a gente gosta de Jesus, tá, mas espera aí, mas o que ele ensinou que é necessário fazer? O que ele ensinou? Que vida é necessária que eu devo ter? Então, assim, a gente crê em Jesus, mas a gente lê a palavra? A gente crê em Jesus, mas a gente ora como a gente deveria? A gente crê em Jesus, a gente jejua? A gente busca Jesus? Quanto que a gente crê em Jesus? Então, é um convite, né, a passarmos esse filtro de consciência em nós mesmos. O quanto que a gente acredita que a gente crê de fato em Jesus. Porque a gente pode dizer assim, não, eu creio em Jesus totalmente. Na medida que eu posso estar dizendo isso de dizer, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio e foi crucificado para salvar a humanidade. Perfeito. Todos creem isso. Inclusive os demônios sabem que isso aconteceu, né? Não é que eles creem em Jesus, mas eles sabem que isso aconteceu, eles sabem que isso é verdade, né? Eles foram testemunhas, talvez, né? E a gente, a gente vai crendo em fé, das coisas que a gente não viu, a gente crê em fé e a gente vai testemunhando milagres ao longo da nossa vida. Mas se eu realmente creio, quais são os mandamentos de Jesus que eu devo obedecer? Se eu realmente creio, o que mudou na minha vida desde o momento que eu disse que eu acredito em Jesus? O que se transformou? Será que eu disse um dia que eu creio em Jesus e minha vida continua a mesma coisa? Será que é isso? Bom, Jesus na palavra vai nos dizer que nós temos que negar a nós mesmos, né? Negue-se a si mesmo, carregue sua cruz. Então faz parte da gente morrer para o mundo, a gente começar um processo de santificação, nos separando para Deus, deixando de lado todos os vícios, todas as coisas mundanas. A nossa preocupação passa a ser estar na presença de Deus todo o tempo. Uma vez que a gente ora, a gente toma gosto por orar, a gente gosta de orar. A gente conta a novidade de Jesus Cristo para as pessoas ao nosso redor. A nossa vida começa a se transformar. Então deixo aqui uma reflexão. O que mudou na sua vida desde que você creu em Jesus pela primeira vez? O que tem mudado hoje? Será que você ora tudo que você pode orar? Será que você crê tudo que você poderia crer? Será que você lê a Bíblia tudo que você poderia ler? Se você realmente crê que a palavra de Jesus está no Novo Testamento, você está lendo o Novo Testamento todos os dias, desde o início de Mateus 1 até o final, para compreender quais são os ensinos de Jesus e como tua vida pode mudar? Se ainda não, eu deixo o convite para que a partir de hoje você comece a orar, comece a jejuar e comece a ler o Novo Testamento, a buscar mais Jesus. Porque olha, se você buscar Jesus, eu te prometo, você não sairá enganado. É a melhor decisão e a melhor coisa que você pode fazer, porque tem a ver com a sua salvação e com a salvação de todas as pessoas que você ama. Busca Jesus.